Olá pessoal, tudo bem? Então, a partir desse momento, a gente vai ter, além das atividades impressas, a gente vai ter as videoaulas. Então, para vocês do 7º ano, pessoal, foi a atividade dessa 5ª etapa, foi os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A gente já viu alguma coisa no começo do ano sobre essa atividade, mas agora a gente entra com outro enfoque, certo? Quem pensou nesses objetivos foi a ONU, tá? Não foi qualquer instituição que pensou nesses objetivos para esse desenvolvimento. É um desenvolvimento sustentável. Então, se todos esses objetivos forem alcançados, a gente consegue ter um equilíbrio. Claro que pode ser que algum dos objetivos demore mais tempo para ser organizado, para ser pensado, para ser botado no papel ou realizado do que outros. Pode ser que outros daqui 2 ou 3 anos estejam funcionando, enquanto que outros objetivos demorem mais tempo. Tá? Então, a partir de agora, a gente vai ver um pouquinho desses 17 objetivos, tá? Então, o primeiro dele é a erradicação da pobreza, tá? A meta desse objetivo é acabar com a pobreza em todos os locais do planeta. O segundo é fome zero e agricultura sustentável. Esse objetivo consiste no alcance da segurança alimentar para todas as pessoas. Todas as pessoas, é ter alimento para todas as pessoas. Saúde e bem-estar, então sua meta é assegurar que todos os cidadãos tenham uma vida saudável e de bem-estar, tá? A quarta, educação de qualidade. A educação deve ser acessível a todos, de modo inclusivo, é de inclusão. Todos têm direito à educação, tá, pessoal? A gente não pode mais pensar que a gente pode ficar em casa sem estudar. A gente tem o direito e a gente tem a obrigação de estudar. A gente tem que ter a quinta, igualdade de gênero. Então, todas as mulheres e meninas precisam se sentir empoderadas. A igualdade de gênero deve ser garantida em todos os setores. Quando a gente fala em gênero, né, às vezes a gente tem algumas coisas que a gente fica pensando, mas as mulheres têm direito sim, tá? A uma educação de qualidade, a um trabalho de qualidade, elas estão aí que nem os homens, certo? A gente tem o sexto, então, que é água limpa e saneamento. O manejo sustentável de água e o saneamento deve ser garantido para todas as pessoas. Hoje a gente sabe que não depende só de nós, mas dos governantes também. A gente tem o sétimo, que é energia limpa e acessível. Esse objetivo procura garantir a toda a sociedade o acesso à energia barata. Agora, prof, mas agora a gente entra naquelas faixas, né? Vermelha, amarela, enfim. Mas, depois de um certo tempo, quando isso for posto tudo certinho pelas organizações, ali a organização, a ONU, vai ter uma energia mais barata, até porque a gente não vai ficar só na hidrelétrica, né? A gente vai entrar em outras energias que sejam mais renováveis, certo? A gente tem então ainda na oitava o trabalho decente e o crescimento econômico. A orientação desse objetivo é promover o crescimento econômico e sustentável, tá? Incluindo a sustentabilidade, além das oportunidades de emprego para todos e para todas, né? A 9, então, a gente tem a inovação infraestrutural, que a infraestrutura das cidades deve promover uma industrialização inclusiva e sustentável. As empresas vão ter que se adequar a essas regras, certo? E as empresas novas, elas já vêm com algumas regras que tem que ser seguida para ter uma sustentabilidade dentro das empresas, tá? A 10, então, é redução da desigualdade, que hoje a gente tem ainda essa
desigualdade, né? Então esse objetivo consiste na busca pela redução da desigualdade em todas as esferas, tá? Então o bom, né, desses objetivos é alinhar todo mundo vai ficar com a mesma característica, certo? Cidades e comunidades sustentáveis, então as cidades e os assentamentos humanos devem ser inclusos, seguros e sustentáveis, tá? Consumo e produção responsável, com apoio então das instituições públicas e privadas, deverão ser assegurados padrões de produção e de consumo que sejam sustentáveis e conscientes. Hoje a gente tem que parar e tem que pensar um pouquinho em sustentabilidade. Tem produtos, às vezes, que a gente não consegue fazer todo esse processo, mas as empresas vão ter que se adequar para fazer um trabalho mais sustentável. Professora, antes da gente continuar, me dá um exemplo de sustentabilidade. Por exemplo, um PET, tá? Um PET, depois a gente ter utilizado um refrigerante, por exemplo, a gente toma um refrigerante e depois vai para o material seletivo. Desse material seletivo, eles recolhem e eles fazem a limpeza, enfim, manutenção, e daí sai uma nova garrafa PET. Então, isso é sustentabilidade. Quando vem essa palavra sustentabilidade, você tem que ter isso, é reaproveitar, tá? Então, tem muitas coisas que às vezes a gente pensa, o que a gente pode fazer para reaproveitar? E a gente pode fazer muitas coisas, tá? Continuando então os nossos 17 objetivos, a gente tem o consumo e a produção responsáveis, com o apoio das instituições públicas e privadas, deverão ser assegurados padrões de produção e de consumo que seja sustentável e consciente. Essa mania que as pessoas têm de consumismo, a gente vai ter que entrar de novo, como eu falo, num equilíbrio. A gente, né, não tem que pensar só em consumir. A gente tem que pensar o que realmente é importante para mim, tá? Ou para os meus familiares ou para quem eu estou junto, tá? A gente tem ainda a ação contra a mudança global do clima, que isso está afetando nós muito, tá? Principalmente esses dias. O clima, a gente já sabe que a gente não tem estações do ano bem definidas, né? Primavera, verão, outono, inverno, que elas estão muito misturadas. Às vezes as plantas fazem as flores, que nem a gente teve agora nesse ano no outono. E é por causa desse clima que nós, seres humanos, causamos, tá? Por quê? Porque às vezes a gente anda de ônibus ou anda de carro, sendo perto de casa, e daí esses gases vão lá para a atmosfera e acaba causando efeito estufa, que acaba destruindo muitas coisas que estão aqui e mudando com o clima, tá? Isso é bem importante deixar claro para vocês. Vida na água. Os ecossistemas aquáticos e recursos hídricos também devem ser respeitados. Então, é tudo que está na água, tá? Com esse aquecimento, muitos peixes e muitas coisas acabam morrendo. Então, a gente tem que ter essa consciência não só com o que está na terra, mas com o que está na água, tá? Porque muitas pessoas se alimentam desses alimentos que vêm da água, inclusive, as algas, né? Que às vezes as pessoas vão comer um sushi, vão comer alguma coisa nesse sentido, e o que vem ao redor do arroz é uma alga, certo? Então, que vem lá do mar, que é bem importante. A gente tem a vida terrestre, então o objetivo indica a proteção dos recursos e a promoção do uso sustentável do ecossistema terrestre. Então, a gente tem que pensar o que a gente precisa para o consumo que vem da terra. E a gente tem que pensar em sustentabilidade. Por exemplo, eu vou lá no mercado e eu vou comprar tantos quilos de batata. Mas é importante eu comprar todos esses quilos de batata se só são 2 ou 3 pessoas na minha casa? Então, será que é necessário? Às vezes eu boto muita coisa fora. É isso que a gente tem que começar a pensar, até para sobrar um pouco mais de dinheiro para a gente e para a gente começar a pensar na sustentabilidade, porque enquanto uns consomem muito, outros acabam faltando, tá? A gente tem então a 16, que é paz, justiça
e instituição eficaz, tá? Que essa eu acho que é bem importante, como todas as outras, mas acho que a sociedade ela deve ser pacificada e inclusiva, proporcionando a todos o acesso à justiça, tá? E quando a gente fala justiça, não é só a polícia, não é só os nossos direitos, mas é pensar com responsabilidade. O que a gente está fazendo hoje pode ter uma consequência amanhã, tá? Então a gente tem que pensar nessa justiça como não sendo uma justiça só de órgãos, né? Lá da polícia, como outras coisas, né? Mas a gente tem que pensar no que a gente está fazendo. Será que se eu pegar vou chupar uma bala, vou pegar a embalagem da bala, vou botar no chão, será que eu tô fazendo certo? Ou será que eu vou estar prejudicando o meu planeta? A gente está prejudicando, então a gente tem que ter essa consciência e que daqui de um tempo vai ter multa para isso. Se a gente jogar coisas no chão, vai ter multas muito sérias. Então a gente tem que começar a ter essa consciência a partir de agora. E a 17 última, então, é a parceria e meios de implementação. O único objetivo prevê uma parceria global para a sustentabilidade, fornecendo aos meios de implementação. Então essa 17 é mais como implantar esses 16 que vieram acima, né? Como implantar em todos os continentes, ali em todo o planeta, certo? Porque não é só em Brasil, Europa, é total. Depois disso, desse texto ali, vocês podem até voltar, enfim, eu botei uma atividade que são uma lista de perguntas para o quanto queremos pela educação. Aí ali diz o seguinte, prestem bem atenção nessa atividade, tá? Porque senão vocês não vão fazer errado. Ali eu botei para vocês elaborar cartões para as perguntas que está abaixo e em seguida responda a mesma. Então o que vocês vão fazer? Vocês podem pegar uma folha de ofício, dobrar ela ao meio e dobrar ela de novo, fazer ela em 4 partes. Ah, professora, eu quero rasgar. Você pode rasgar essa folha em 4 partes. Ah, eu quero fazer só em 2. 2 vai gerar mais folhas, tá? Se você fizer em 4 pequenininhas que todas tenham o mesmo tamanho, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um livrinho, certo? Então, lá na primeira folhinha, eu vou olhar qual é a primeira pergunta. Então, para que serve a educação? Eu posso botar a pergunta lá em cima, bota a pergunta lá em cima e responde. Prof, tem que ser em folha de ofício, tem que ser em folha de desenho, tem que ser em que folha? Pode ser em qualquer folha que vocês tiverem, pode ser até folha de caderno que vocês têm de outros anos, tá? O importante é que todas fiquem no mesmo tamanho para poder montar um livrinho que tem todas as mesmas características, todas tenham a mesma medida. Aí lá na segunda folhinha, o que eu vou fazer? A segunda pergunta que tá ali na atividade. Pode a educação resolver alguns problemas do mundo? Daí você vai responder. Será que pode? Será que não pode? O que você acha? Aí, lá na terceira folhinha, aí você vai botar a pergunta. A educação está diretamente relacionada com o acesso ao emprego? Aí você vai responder. Prof, eu tenho que fazer as linhas. Se você achar interessante, você pode fazer as linhas, mas também não faz um texto assim, né? Caindo, tá? E ali vocês vão responder as 6 primeiras perguntas. E depois, embaixo, a gente tem a lista de perguntas a incluir quando o grupo integra o cidadão de vários países. Tá, então eu faço as 6 primeiras folhinhas, depois eu tenho que continuar isso aí, tá? Então vocês vão continuar a montagem do livrinho, tá? Então vocês vão botar no meu país, todas as pessoas têm igual acesso à educação? Será que todas conseguem ir para a escola? Hoje, se a gente pensar onde vocês moram, né? Será que a gente consegue todos o acesso à educação? Daí vocês vão responder. Na próxima folhinha, quais são os agentes que identificam como mais importantes na educação do seu país? Então, quem são as pessoas que indicam lá a educação do nosso país? Será que sou só eu? Será que é a escola? Será que é o meu pai e minha mãe que diz, vamos para a escola? Será que a gente tem regras que diz, você tem que ir para a escola, não só o pai, a mãe e a prof, tá? E aí vocês vão montar um livrinho.
terminei o meu livrinho, fiz todas as questões, as primeiras 6 questões e depois as últimas 4 questões, 4 ou 5 questões, eu acho que é. Terminei o meu livrinho, beleza. Faz uma capinha do mesmo tamanho, bota lá o nome da escola, o nome de qual é o seu nome completo, a turma, tá? Quiser fazer lá um desenhinho como introdução do seu livrinho, pode ser também. E depois, pessoal, faz a conclusão, tá? Se vocês retiraram alguma coisa de algum livro, se vocês pesquisaram outras coisas, se foi só a opinião de vocês, não precisa nem fazer a conclusão, tá? Essa é a atividade, tem que ser bem feita, vocês têm bastante tempo para fazer, vocês podem pesquisar em outros livros, outros recursos ou conversar com os familiares de vocês para estar conseguindo desenvolver essa atividade. Prestem atenção na qualidade do livrinho que vocês vão me mandar, tá? Depois de um certo tempo, a gente, quando eu voltar, ou quando a gente tiver outros momentos, eu vou mostrar para vocês como é que ficou esses livrinhos e vamos fazer a exposição, tá? Então, é bem importante o capricho, não adianta botar uma folha desse tamanho, uma folha desse tamanho, depois uma folha desse tamanho. Faz todas com a mesma medida. Tá, 7º ano? Eu tô com saudades. Beijo!